Olá, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica online. É um prazer tê-los aqui. Chegamos à aula de número 4, o sal da terra e a luz do mundo. Antes de iniciarmos, lembre-se, aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma aula atividade que foi produzida para verificação do seu aprendizado. Você não pode deixar de fazer. Além disso, você também pode postar o seu comentário ou a sua dúvida, que eu terei muito privilégio em respondê-lo ou respondê-la no nosso fórum de comentários ou dúvidas, tudo bem? Se você precisar, aperte pausa no vídeo, assista novamente e caso tenha gostado, não deixe de voltar na semana que vem para continuarmos então o nosso estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Sermão do Monte. Bom, chegamos ao capítulo 5, do versículo 13 até o versículo de número 16. Esse é o trecho que nós vamos estudar, do versículo 13 até o versículo 16. E se você fizer a leitura desse trecho aqui na sua revista, você vai notar que parece haver uma transição muito abrupta entre o que Jesus estava falando e o que ele vai passar a dizer. Então Jesus estava dizendo as beatitudes, né, as bem-aventuranças, e de forma abrupta ele muda de assunto. Apesar dele estar mudando de assunto, existe uma conexão entre essas duas sessões. As beatitudes terminam falando sobre a perseguição que os discípulos de Jesus sofrerão por causa da justiça, né? Quando Jesus termina de falar das beatitudes, as suas próximas palavras, ele pretende apresentar que nem todas as pessoas reagirão de forma negativa. Alguns responderão com perseguição, mas outros responderão glorificando o Pai Celestial, que é o versículo 16. Por isso que a influência cristã será tão importante. Vamos começar então a ler o texto e tentar compreender o que Jesus nos diz? Eu começo com o versículo de número 13. Leia comigo, por gentileza. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Então Jesus está explicando que um discípulo que não vive esse estilo de vida do reino, que ele acabou de explicar nas Beatitudes, né? A postura que se espera dos discípulos em relação à nova vida que eles alcançaram em Deus, se eles não viverem desta maneira, maneira compatível com a nova vida, eles se tornam como o sal ou como a luz que perde o seu propósito. O sal insípido e a luz invisível que não serve para nada. É a mesma coisa o discípulo que não vive em conformidade com a nova vida que ele acabou de alcançar, vivida agora no reino do céu que se iniciou. É isso que Jesus diz, e às vezes parece ser um pouco drástico, mas é a verdade. O discípulo que não vive de forma condizente não tem valor algum. Quando Jesus se refere aqui à maneira como os discípulos têm que ser sal e luz, Jesus está falando sobre as boas ações, né? A maneira coerente como o cristão vive, um bom caráter. Veja que comentário interessante o Craig Kinner coloca sobre essa questão, e eu acho que isso aqui é uma chave importante. Craig Kinner diz assim: as imagens do sal e da luz evocam menos consideração pelo que se faz do que pelo que se é. Ou seja, o ponto focal dessas imagens não é o que se faz com o sal, o que se faz com a luz, mas o que é o sal e o que é a luz. E é esse o ponto de Jesus, e é isso que Jesus quer levar esses discípulos a considerar. Um discípulo que rejeita os valores exemplificados nas beatitudes é como um sal sem gosto. Não tem valor. Nesse sentido, às vezes os comentaristas se perdem um pouco, porque eles costumam atribuir aí ao sal uma variedade de usos. São pelo menos 11 utilizações do sal no texto bíblico, né? Mas para aqueles galileus que ouviram aquelas palavras de Jesus pela primeira vez, para essas pessoas que estão ouvindo Jesus falar sobre isso,
muito provavelmente elas estão fazendo uma associação sobre o gosto que é produzido pelo sal. Então, o ponto de Jesus seria esse. Em todo caso, mesmo que você deseja explorar os pontos do sal, né? 11 lições porque o discípulo tem que ser sal, a questão central é: o que fazer com sal que não funciona como sal? E a resposta de Jesus é muito clara e objetiva. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. Com isso, Jesus está indicando que o verdadeiro discípulo, ele não pode correr o risco de se tornar imprestável. Ele não pode correr o risco de ser alguém que não salga. Olha que comentário interessante o Craig Keener utiliza para ilustrar o valor do sal para salgar. Ele faz uma abordagem apresentando fontes primárias, indicando como o sal tem essa compreensão, né? Veja que história engraçada e interessante. Uma história judaica posterior ilustra como os ouvintes do século teriam entendido o ponto de vista de Jesus. O inquiridor, ele está contando uma história, tá? Um inquiridor teria perguntado a um rabino do final do século I com o que salgar sal insípido. Então a pergunta que alguém chega a um rabino e faz é: olha, o sal perdeu o sabor, ele se tornou insípido. Como fazer para que um sal insípido volte a ser sal? E aí o rabino respondeu assim de forma bem truculenta, digamos assim. Olha a resposta do rabino. Ele respondeu: a placenta de uma mula. Por que é rude isso aqui? Olha o comentário do Keener. Naquela sociedade, todos sabiam que as mulas são mestiças e estéreis. A questão é: você faz uma pergunta estúpida, recebe uma resposta estúpida. O sal não pode deixar de ser sal. Mas é claro que se fosse assim, não teria mais valor como sal. Muito interessante essa abordagem do Keener, porque ele pega um elemento do contexto dos dias para mostrar que as pessoas sabem que ou é sal ou não é sal. Ou é sal para poder salgar, ou o sal não serve para absolutamente nada. Então esse é um ponto focal importante. E a pergunta estúpida recebeu uma resposta estúpida. Não tem como, ou é sal ou não sal. Se deixou de ser sal, você não serve mais para nada. Porque você perdeu, não tem como voltar a ser sal. Tudo bem? Essa é a primeira imagem. Mas aí Jesus destaca a maneira como um discípulo deve viver de forma coerente, apresentando uma segunda imagem. E nessa segunda imagem, Jesus fala sobre a luz. Esse discípulo não pode ser como uma luz invisível, que não auxilia na visão e que também é inútil. Veja como Jesus fala sobre isso, apresentando uma série de imagens que são imagens bastante interessantes. Versículo 14 e 15. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Um discípulo deveria ser tão óbvio quanto uma cidade situada em uma colina. Sabe aquela colina alta onde geralmente eram construídas as maiorias das cidades do mundo antigo? As cidades ficavam em cima das colinas, e essas colinas, essas colinas tinham essas casas, e essas casas eram visíveis de longe. O que Jesus está indicando é isso. Um discípulo deveria ser tão óbvio quanto uma cidade situada em uma colina. De longe, todos deveriam conseguir ver. E aí, para mostrar isso, as duas imagens que Jesus apresenta é primeiro desta cidade iluminada, que é possível ver de longe, e a segunda da luz de uma casa que não deveria ser escondida, mas utilizada para iluminar a casa à noite. E aqui há uma associação entre as duas imagens, porque é exatamente a iluminação desta casa que serve para dar destaque para esta cidade que está em cima da colina. Ou seja, Jesus aqui mistura várias imagens para enfatizar o mesmo ponto. Qual é o ponto que Jesus está enfatizando? Se alguém
se diz discípulo de Jesus, mas é apenas um discípulo nominal, ou seja, apenas alguém que diz que é discípulo, mas não vive de forma condizente, porque o seu modo de vida é muito diferente do que Jesus disse, essa pessoa que se diz discípulo, mas é só um discípulo nominal, essa é uma pessoa inútil para o reino. E este é o desafio de Jesus aos seus discípulos. Como não ser uma pessoa inútil no reino? A resposta de Jesus, versículo 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. O discípulo está sendo chamado para ser visto de longe, para ser percebido, para que através disso a conduta dele seja coerente com a nova vida que ele alcançou em Cristo. Ele agora vive a vida do reino. Eu queria fazer duas aplicações que eu considero ser importantes para nós considerarmos sobre essas palavras de Jesus. Primeira aplicação. Cabe a você, em seu modo de vida, anunciar a chegada do reino do céu. Este é um desafio individual. Cada cristão que se diz participante do reino do céu, que chegou em Cristo, cada pessoa, cada indivíduo é conclamado, chamado por Jesus a anunciar a chegada do reino do céu na maneira como essa pessoa vive. E olha que relação interessante existe entre essas palavras de Jesus e o texto de 1 Pedro 2. Observe que interessante. Versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Até aqui a gente entendeu a imagem do sal e da luz, não é? Aí ele continua. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não fica óbvio para nós? O verdadeiro cristão não pode deixar de ser notado. Ele tem que ser percebido em um mundo insípido e em trevas. Mas veja, o verdadeiro cristão, quando eu digo que não pode deixar de ser notado, não é porque ele chama a atenção para si. Eu sempre me lembro, quando falo sobre isso, de uma frase interessante do pastor Saião. Ele diz assim: Deus nos chamou para ser diferentes, mas alguns insistem em ser estranhos. Não é chamar a atenção para si. O que se destaca nesse discípulo que foi escolhido, que faz parte deste novo reino dos céus, e todas essas imagens estão aqui no texto, é a maneira como ele se destaca, chamando a atenção à nova vida coerente que ele vive na sua fé salvadora, alcançada por meio de Cristo Jesus. Veja que comentário interessante o Lloyd Jones faz acerca disso. Quão difícil é agirmos como verdadeiros crentes, sem que isso envolva qualquer atitude de exibicionismo. E esse é um ponto importante, porque no capítulo 6, Jesus vai falar sobre isso. Sobre a maneira como ser discípulo não tem a ver com procurar reconhecimento e glória dos homens. Não fomos chamados a isso. O ser sal e luz, ele tem um propósito distinto, é chamar a atenção do mundo para o que Deus está fazendo. E nós somos testemunhas disso. E aí o Lloyd Jones continua. Enquanto produzimos e revelamos essas atitudes em nossas vidas diárias, cumpre-nos lembrar que um crente não chama a atenção dos outros para a sua própria pessoa. Não é para nós, que nós somos chamados a ser luz e trevas, para fazer o nosso nome, a nossa reputação, para que as pessoas saibam quem nós somos. É para Deus, aquele que chegou com o seu reino, para dizer que nós fazemos parte desse reino e que ele convida as pessoas a virem fazer parte. Olhar Cristo como porta de acesso, de entrada a esse aprisco de ovelhas, para que todos tenham a possibilidade de ser salvo mediante a obra de Cristo Jesus. Por isso que todo cristão precisa, por meio da sua conduta, anunciar a chegada do reino de Deus. O texto de 1 Pedro, ele é muito claro e categórico, e eu quero ler novamente. Assim,
Vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Segunda aplicação para a gente encerrar. Os discípulos são chamados para influenciar o mundo, não para serem influenciados por ele. Esse é um ponto que merece muito destaque, principalmente por perguntas importantes que John Stott faz sobre essa transição das beatitudes para a influência que o cristão tem que ser no mundo. Esse cristão tem essas características e agora ele sai ao mundo para ser uma influência. Olha que perguntas interessantes o John Stott coloca. Que influência poderiam exercer as pessoas descritas nas bem-aventuranças, neste mundo violento e agressivo? Que bem duradouro poderiam proporcionar o humilde e o manso, os que choram e os misericordiosos, ou aqueles que tentam fazer paz e não guerra? Não seriam simplesmente tragados pela enchente do mal? Interessante, né? Porque observando o caráter dessas pessoas que fazem parte do reino dos céus, a gente diz, Deus poderia ter sido mais ousado. Como é que gente com este perfil, gente que está sendo transformada pela ação de Deus, pela ação do Espírito, pela obra de Cristo, como é que essas pessoas vão conseguir mudar um mundo marcado pelo mal? E a resposta de Jesus, ela é muito clara e categórica. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. O ponto focal não está em discípulos que aparecem. O ponto focal está nas pessoas reconhecerem o que Deus faz na vida desses discípulos. É assim que pessoas frágeis como os discípulos, ao invés de fazerem guerra, são pacificadores. São pobres de espírito. São humildes. Por quê? Porque essas pessoas não chamam atenção para si. Essas pessoas levam outras pessoas a louvarem o Pai que está no céu pela obra do Pai. Nós não somos louvados por nós. É Deus que é louvado pelo que Ele fez. Bom, John Stott fez algumas perguntas interessantes. E como ele respondeu isso? Eu concluo então com essa última citação de perguntas tão importantes e de uma reflexão tão sincera. Ele diz assim: o sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente, a maior de todas as tragédias da igreja, através de sua longa história, cheias de altos e baixos, tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Você conseguiu perceber? Esse é o ponto focal. A igreja consegue se destacar no mundo não por nós ou por nossa conduta, mas pelo reino que chegou, pelo que Deus está fazendo em nossa vida, pela obra mediadora de Cristo e o Espírito Santo. É assim que todos glorificarão ao Pai pelo que Ele está fazendo, não pelo que nós estamos fazendo. Portanto, a maneira como nós influenciamos o mundo, segundo Stott, é sendo uma contracultura que se expressa por um modo de vida que é diferente do modo de vida do mundo. Nós vivemos aqui e agora o reino vindouro, que virá com Cristo na eternidade. Mas esse aqui e agora revela o quanto nós temos consciência de tudo que Cristo fez por nós. O reino do céu chegou e vivemos de forma coerente com o reino dos céus. E as pessoas olham para nós e dizem, só Deus poderia ter feito isso por esta pessoa. Porque o que aconteceu não é esforço humano, não é mérito humano, mas é obra da misericórdia e da graça de Deus. O meu desejo é que as pessoas vejam na sua vida o quanto Deus é misericordioso e cheio de graça. Foi um prazer ter estado aqui com você. Próxima aula eu aguardo você para podermos avançar então
no nosso estudo do Sermão do Monte. Tudo bem? Até a próxima, então. Deus abençoe a sua vida.